Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero muito que esteja tudo bem. E hoje eu venho dividir um pouco da minha história, um pouco tudo da minha história com a ansiedade. E eu sei que muitos de vocês passam por isso, então eu quero dividir um pouco da minha história pra gente se conectar mais, pra gente trocar experiências. E ao final do vídeo eu vou dar algumas dicas pra vocês do que eu faço pra tentar pelo menos controlar essa ansiedade aí, né? Minha história com a ansiedade tem mais ou menos 3 anos e meio, eu acho que já vai completar aí uns 4 anos. Como que começou? Eu não sei exatamente, tipo assim, falar pra vocês, começou nisso aqui. Eu sempre senti que eu era uma pessoa ansiosa, antes mesmo de tudo. Ansiosa que eu digo no sentido de vai acontecer alguma coisa daqui a um mês, eu sofrer de ansiedade por conta daquilo. Eu não sei se isso gera uma predisposição para eu ter a tag, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, eu realmente não sei. Mas quando ela se mostrou para mim, ela veio à tona, eu estava num momento delicado da minha vida, que foi a partir do momento que eu sofri um assalto, que eu morava em Fortaleza. Eu até comentei desse assalto aqui no canal, eu tenho vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês, tem muito tempo esse vídeo. Então, assim, depois desse assalto, eu sinto que eu nunca mais fui a mesma. Eu sempre tive muito medo de morar em Fortaleza, porque lá a criminalidade tem um índice muito alto. Então, assim, eu já sentia esse medo. Então, no dia que eu fui assaltada, eu tava com o Cauã, que é meu filho, no colo, e foi horrível, tá? Eu entrei numa loja que tinha uns 10 assaltantes no mínimo. Eu não vou dar detalhes desse assalto porque eu acredito que eu contei tudo nesse vídeo. Faz tempo que eu não assisto, mas eu acredito que eu devo ter contado lá. Se você tem curiosidade de saber esse tipo de coisa, tá lá, tá? Tá aqui na descrição. Mas depois desse assalto, eu sinto que eu nunca mais fui a mesma. Eu sempre tive muito medo de morar em Fortaleza, então depois desse assalto piorou todo o cenário. E só que aí tá, passou o assalto, eu fui levando, só que aquele medo dentro de mim, né? Dentro do Cauã também, porque querendo ou não, ele tava comigo no assalto, então ele sentiu bastante coisa, tanto que até hoje ele lembra de muitas coisas do que aconteceu. E eu segui minha vida, mas com aquilo tudo na cabeça, porque querendo ou não, não tem como você tirar. Então, assim, eu tinha medo de sair do carro, eu tinha medo de deixar o Cauã na escola, eu tinha medo de fazer qualquer coisa que vocês possam imaginar. Então, eu tava dentro de casa, eu escutava um barulho, eu saía correndo pra ver o que que era, ou então, às vezes, eu me escondia no banheiro e trancava a porta, pra vocês verem o nível que eu tava de medo. Bom, vamos lá pra parte, né, que acontece, de fato, a minha primeira crise. Eu tava no interior do Ceará, que é bem próximo de Fortaleza, se chama Quixadá. Quem é daí do Nordeste, de Fortaleza, vai saber onde que fica. E eu tava lá, tava com a minha família e tudo mais, ok. Daí a gente foi, né, retornar pra Fortaleza. Tava eu, meu irmão, o Cauã e meu avô no carro. E tava tudo bem, a gente tava cantando, eu me lembro até o que a gente tava cantando, nós estávamos cantando Mateus e Cauã dentro do carro, eu e Cauã, meu irmão e tudo mais. E simplesmente eu comecei assim, gente, tava tudo bem, foquem nisso, tava tudo bem, assim, né? Tava tudo bem aqui por fora, vamos dizer assim. E eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. Nessa época eu tava tomando um emagrecedor, que era esses hoje em dia que tá super na moda, que, né, falam que você vai emagrecer por, sei lá, não sei quantos quilos em pouco tempo. E realmente era muito bom. Porém, quando começou a acontecer isso, eu achei que eu tava passando mal por conta desse emagrecedor. Porque querendo ou não, tinha 2 semanas mais ou menos que eu tava tomando. Então eu comecei a achar que era por conta dele. E daí foi. Eu não sei explicar a sensação pra vocês, mas assim, vinha subindo um quente pelas costas que ia até a cabeça, vocês não fazem ideia. E simplesmente a minha vista começou a escurecer. Daí eu falei pro meu irmão, Yuri, eu tô passando mal, não, no meu irmão Yuri, Yuri, eu tô passando mal, para o carro. E começou o desespero, porque eu realmente achei que eu ia desmaiar. Gente, a minha vista foi ficando escura, escura, escura. Meu irmão colocou o relógio dele no meu pulso, meu batimento cardíaco tava lá nas alturas e veio aquela sensação que todo mundo fala, né? Aquela sensação da ansiedade, que é a sensação de morte. Que eu achava que eu ia morrer. Sei lá, uns 20 minutos depois, meu irmão continuou dirigindo, porque enfim, se eu passasse mal, tinha que achar algum outro ser humano, né, pra poder ajudar. E a gente achou um posto, meu irmão achou um posto, a gente parou nesse posto
E eu só falava pro meu irmão que eu ia morrer. A sensação não passava. A ansiedade, ela tem um pico, né? Se eu posso estar falando besteira, tá? Mas pelo que eu já li e tudo mais, e o que acontece comigo, ela tem um pico de 20 minutos. Ou seja, você fica nesses 20 minutos com aquilo, vou morrer. E eu virei pro meu irmão, eu cheguei a virar pro meu irmão e falei, Yuri, cuida do Cauã pra mim, porque eu sinto que eu vou morrer. E quando te falam que realmente é a sensação de morte, acredite, porque é exatamente essa sensação. Eu sentia o meu peito assim, parecia que alguém estava empurrando, sabe, assim, e faltava ar, e uma agonia tremenda, que eu não sei explicar pra vocês. E daí o carinha do posto, tinha uma pessoa aleatória lá no posto, eu não sei quem foi, não sei se foi um frentista, na verdade eu não lembro dessa parte, que falou, olha, tem um hospitalzinho daqui 5 quilômetros, a gente foi. Só que olha como as coisas são. Quando você tem a crise de ansiedade e você sabe que você vai ser salva, que você vai chegar num lugar onde você vai estar protegida, que você acaba acalmando. Então, assim, quando eu cheguei no hospitalzinho lá, que de fato era um hospitalzinho pequenininho, eu tava mais calma, porque eu entendi que ali eles iam poder cuidar de mim se algo maior acontecesse. De tanto que a minha taquicardia estava intensa, eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco e ia morrer a qualquer momento. Então a gente conseguiu fazer um eletro lá nesse hospital e a médica constatou que eu não tinha absolutamente nada e me colocou no soro. E daí eu fui ficando mais calma, porque, né, o soro ia me hidratar, ia tirar qualquer coisa que tivesse em mim, porque eu ainda tava na cabeça que era por conta do emagrecedor. Enfim, passado isso, eu fui até Fortaleza, mais ou menos uma meia hora desse hospital para Fortaleza. E chegando em Fortaleza, eu ainda tava com uma sensação muito estranha no meu corpo. E eu falei... E aquela sensação me dava mais pânico ainda, né? Porque a ansiedade e pânico tá aqui, porque você realmente acha que você vai morrer, então você entra em pânico. Bom, daí continuei minha vida, parei de tomar emagrecedor, tranquila, né? Só que eu não tinha essa ideia de que eu teria ansiedade. Fui seguindo. Teve outro episódio que me marcou bastante. Teve vários episódios, tá, gente? Eu tô contando aqui alguns pontuais pra vocês, até pro vídeo não ficar muito longo. Uma vez que eu simplesmente, 3 horas da manhã, acordei com um zumbido no ouvido. Chato. Muito chato. Eu consigo sentir, eu consigo lembrar. Era um zumbido assim, meu Deus, que irradiava a minha cabeça inteira. Um zumbido nesse ouvido aqui, no esquerdo. E daí eu senti esse zumbido, eu falei assim, meu Deus, eu acordei tipo, putz, tô com inflamação no ouvido. Gente, eu levantei. Mas assim, eu levantei, me faltou ar na hora, 3 horas da manhã. Me faltou ar, o zumbido no ouvido, e eu simplesmente caí. Tipo assim, eu acordei pra desmaiar. Vocês têm ideia do que é isso? Se acordar pra desmaiar? Ah, foi porque você levantou rápido, tontura, vertigem, não sei o quê. Não, eu sempre faço isso. Às vezes me dá né, aquela sensação de pressão baixa, que na hora que você levanta, mas era outra sensação. Daí eu consegui depois, estava eu e o Cauã só dormindo em casa esse dia, e eu consegui ligar pro meu irmão e ele foi até lá. Daí a gente foi no hospital, só que como o pico, né, da crise já tinha passado, eu cheguei no hospital bem já, né, não tava bem comigo mesma ali no momento, mas o meu corpo tava ok, entendeu? A minha saúde tava ok. A física, pelo menos, né? Porque a mental, podemos ver que não tava muito bem. A partir desses episódios, eu fui atrás de uma psicóloga, no caso, daí fiz algumas sessões, melhorei bastante, entendi muitas coisas do meu corpo, do que eu tava passando ali no momento, que eram vários... Eu tava com um turbilhão de sentimentos dentro de mim, então eu fui entendendo, junto com essa psicóloga, algumas coisas. Depois disso que aconteceu, eu tive alguns gatilhos para que despertassem outras crises. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um era a estrada, quando a gente tinha que ir para algum lugar, eu tinha crises na estrada e a única coisa que me salvava, vamos dizer assim, é quando eu colocava o meu fone de ouvido, que eu fui entendendo juntamente com a psicóloga que eu precisava abstrair, que eu precisava colocar meu pensamento em outros lugares. Daí eu fui entendendo e fui conseguindo contornar, vamos dizer assim, a situação. Mas toda vez que eu tava em estrada, eu tinha crises. E outro gatilho que eu tinha era o cheiro do carro do meu irmão, porque a minha primeira crise foi dentro do carro dele, então o cheiro do carro dele
me despertava crise de ansiedade. Muito louco, mas isso acontecia. E vou falar outro também, que é o zumbido no meu ouvido. Então eu sei quando eu tenho um zumbido nesse ouvido aqui, é tiro e queda, tá? É a crise de ansiedade chegando pra mim. Depois dessa psicóloga, eu passei pra um psicólogo que ele sim conseguiu me tirar ali do olho do furacão, que foi onde eu consegui realmente ver uma melhora, sabe, grande. E a psicóloga anterior, ela tinha me ajudado e tudo mais, entender várias questões, mas com a questão da ansiedade, quem me ajudou mesmo foi esse psicólogo. Ano passado, eu tava tendo umas crises de achar que eu não conseguia engolir a minha própria saliva ou qualquer outro tipo de alimento. Já cheguei a engasgar porque eu achava que eu não conseguia engolir. E sempre a partir das 9 da noite, ano passado, num determinado tempo, tá? Nunca é assim todos os dias da minha vida que isso acontece. Mas teve um tempo ali, sei lá, umas 2 semanas direto, que eu corria a partir das 9 da noite pra geladeira pra tomar uma água, porque eu achava que tinha alguma coisa travando a minha garganta. E quando eu bebia água, que era a única coisa que descia, vamos dizer assim, eu via que estava tudo bem e aquilo me acalmava. Então todo dia eu fazia esse ritual de correr até a geladeira, beber uma água, pra ver que estava tudo bem com a minha garganta. E assim, hoje eu percebo que as minhas crises são muito menores comparado ao que eu já passei aí, mas porque eu realmente consigo entender hoje e sentir o meu corpo. Então a minha primeira dica para vocês que passam aí por crise de ansiedade é que quando você sentir que essa crise está vindo, que a ansiedade está vindo, é que você sinta, que você não pegue ela e jogue dentro de uma gaveta, que é igual eu conto lá no meu Instagram para vocês, que eu fiz um vídeo bem legal até, indico vocês irem lá assistir, que não peguem esse sentimento e joguem para dentro de uma gaveta e simplesmente fechem. E fechem os olhos para o que está acontecendo com vocês. Então, assim, sinta ela vindo, entenda, admita que ela está vindo, sabe? Se entregue para a crise, é isso que eu falo. Não a ponto de você querer fazer besteira, não. É porque isso aqui sou eu, tá? É o que funciona para mim. Eu não tô falando aqui como médica, como nada do tipo, como profissional nenhum. Inclusive, indico muito para que vocês busquem a ajuda de um profissional, porque assim, para mim foi muito, muito primordial isso, porque se eu não tivesse buscado ajuda, eu nem sei onde eu estava hoje, porque eu tive que entender várias questões que estavam na minha cabeça e entender coisas que eu não e aprender coisas que eu não ia aprender sozinha, lendo na internet, enfim. Então, assim, a primeira dica para vocês é que procurem um profissional, tá? Mas, assim, o que funciona comigo, eu sinto a crise vindo, eu deixo ela vir, eu deixo ela vir. Quando eu entendo que eu tô num momento de muita ansiedade, eu busco entender a causa daquilo. Por que que eu tô ansiosa, tá? Vamos aos porquês, né? E eu escrevo, hoje em dia, o método que eu faço, né, para poder ficar mais tranquila numa crise de ansiedade, porque eu sei o quanto é ruim, eu não quero passar por situações iguais às que eu passei, ou piores, ou não quero. Então, assim, quando eu sinto, eu começo a escrever por que que eu tô ansiosa, o que que eu posso fazer por conta o que que eu posso fazer por conta dessa situação, o que eu não posso fazer, o que não me cabe fazer. Então, assim, eu procuro entender e anoto tudo, porque daí eu vou conseguindo solucionar aquilo que está me tirando a paz e o sossego. Então, assim, essa é a minha segunda dica para vocês. E a terceira dica... O que era a terceira dica? E a terceira dica é respiração. Esse último médico, esse último psicólogo que eu passei, que me ajudou, que me tirou do olho do furacão, ele me ensinou um exercício simples, que agora eu vou ensinar para vocês, tá bom? E vocês vejam. E eu não faço hoje esse exercício só quando eu tô com crise, tá? Porque esse exercício, ele manda comandos lá pro seu cérebro, dizendo que você tá bem, dizendo que tá tudo bem. Então, nada mais é do que você puxa o ar 3 segundos. Nesses 3 segundos que você prende a respiração, você fica até meio tonta, sabe? Parece que até que você vai respirar. Mas nesses 3 segundos você vai acalmando o seu corpo e você solta devagar.
E é devagar, tá? Às vezes eu deixo até 5 segundos, porque pra mim funciona muito. E outra coisa que ele me falou é que quando você estiver no meio da crise, né, você prestar atenção em um barulho só. Um exemplo que ele me deu dentro da sala que a gente estava, né, quando eu estava tendo as sessões com ele. Presta atenção no barulho do ar-condicionado que estava fazendo, do vento saindo dele. Então eu prestava atenção naquele barulho do ar-condicionado e me concentrava somente naquele barulho para poder puxar a respiração, porque quando a gente está no meio de uma crise, a respiração não vem, né? A gente só acha que vai morrer. É isso que acontece. A única coisa que acontece é isso. Então, assim, é importante você ter esse sentido, assim, de, putz, eu tenho que prestar atenção em alguma coisa para poder fazer a respiração, tá? Isso são as coisas que eu faço hoje que mantém a minha ansiedade controlada, vamos dizer assim, controlada, porque, assim, a nossa mente é muito louca. Hoje eu leio muito, hoje eu busco fazer coisas que deixem a minha mente mais tranquila, porque eu sempre fui uma pessoa que pensei muito, 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 muito. Então, assim, é um pensamento atrás do outro. E a ansiedade é isso, né? Quando você tá pensando, 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 pensando. Bom, e vez ou outra eu falo desse assunto lá no meu Insta, eu deixo que vocês me façam perguntas sobre ansiedade. Então me sigam lá, que é @angelmesquita, tudo tá aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Deixa aqui embaixo se você tem ansiedade, como que você faz, dê alguma dica aqui pra gente trocar experiências, pra gente ter essa interação, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e tchau!